Agora a história nos mostra que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 a 273 milhões de anos atrás. Naquele período, todos os continentes da Terra eram vizinhos e ficavam juntos. Eles formaram uma superestrutura chamada Pangeia, ou Pangeia, se preferir algo mais sofisticado. O termo vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início do período Jurássico, ou Era dos Dinossauros, Pangeia resolveu promover uma grande separação, deixando para trás as antigas ideias de continentes simplesmente à deriva, como enormes blocos de gelo que se fragmentaram em partes menores, originando os continentes que conhecemos hoje. E isso também criou os oceanos Atlântico e Índico. Como uma curiosidade extra, Pangeia foi mencionada pela primeira vez por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, em 1912. Mas como ele descobriu algo tão distante no passado, imagine o núcleo da Terra como uma imensa fonte de calor. Esse calor cria correntes circulares na camada externa da Terra. Podemos pensar nela como a crosta terrestre, que é parecida com um grande quebra-cabeça cheio de peças conectadas. Essas correntes fazem essas partes do quebra-cabeça, chamadas placas tectônicas, se deslocarem. Às vezes elas se afastam, em outras ocasiões, se chocam e em algumas, uma desliza sobre a outra. É como uma dança dinâmica que acontece sob os nossos pés. Um dia, Wegener olhou para os contornos dos continentes e pensou: "Ei, as costas da América do Sul e da África parecem se encaixar." E de fato encaixavam. Ele imaginou que no passado todos os continentes formavam uma única massa de terra, mas ele não podia simplesmente declarar isso sem apresentar provas. Então, como sabemos, Pangeia realmente existiu. Se você está gostando do vídeo, deixa uma curtida. Para vocês pode ser algo simples, mas para mim faz toda a diferença. Muito obrigado. Bem, há algumas evidências que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Observe os formatos dos continentes atuais. Você verá que eles quase se juntam como uma combinação ideal. Claro, suas formas mudaram com o tempo, e isso ocorreu milhões de anos atrás. E desde então as bordas dos continentes foram desgastadas pelas águas ao longo dos anos. Mesmo assim, ainda podemos perceber o quão bem eles combinam. Outra pista vem ao analisar fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. É assim que descobrimos sobre sua existência e quais espécies habitaram a Terra. Esses fósseis eram muito semelhantes e pertenciam aos mesmos grupos de animais, mesmo estando em lugares distantes. Não é como se esses animais pudessem nadar através dos oceanos com suas patas, e é improvável que essa espécie tenha surgido em dois lugares ao mesmo tempo. Por último, as montanhas. Imagine explorar as profundezas dos oceanos e encontrar grandes cordilheiras submersas. Essas formações subaquáticas e trincheiras profundas parecem cicatrizes da movimentação das placas tectônicas. Elas são mais uma prova de que os continentes faziam parte de algo muito maior. Quando você reúne todas essas evidências, uma imagem clara emerge. Os continentes da Terra já foram unidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram seus próprios caminhos, mas as lembranças dessa grande união estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas deixadas para trás e em outras pistas. Embora isso seja óbvio hoje, na época de Wegener, havia muitas teorias diferentes circulando. Algumas pessoas acreditavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma ideia distinta. Ele acreditava que os continentes estão em constante movimento. Ele até cunhou um termo especial, deriva continental, para explicar isso. Mais tarde, ele colaborou com outro cientista chamado Alexander Dutoit. Ele adicionou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia dois continentes iniciais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira revelação não veio até a década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto da tectônica de placas. Finalmente, essa teoria esclareceu tudo o que Wegener e Dutoit haviam discutido. A ideia de Wegener foi confirmada como correta após 50 anos. Com o tempo, aprendemos ainda mais sobre o nosso planeta. Descobrimos que a Terra já teve vários supercontinentes,
Antes de Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodínia, há cerca de 1 bilhão de anos. E depois Panotia surgiu por volta de 600 milhões de anos atrás. O mais interessante é que a história da deriva continental está longe de acabar. Os continentes continuam se movendo. A África está se aproximando da Europa. E a Austrália está colidindo com o sudeste da Ásia. E sabe o que vem aí? Outro supercontinente. Como isso vai acontecer? Bem, há 4 grandes possibilidades: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amazia. Esses nomes podem parecer super-heróis, mas são, na verdade, modelos de como as peças do quebra-cabeça podem se juntar. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, Novo Pangeia. Atualmente temos o Atlântico de um lado e o Pacífico do outro. Se esses oceanos continuarem com seus movimentos atuais, o Atlântico vai ficar ainda maior, enquanto o Pacífico diminui. Se isso acontecer, as Américas, do Norte e do Sul, vão se unir. E a Antártica, aquela terra gelada ao sul, vai subir e se juntar ao grupo. Em Pangeia Última, o Atlântico pode desacelerar sua expansão, começar a encolher, e as Américas vão se mover para o norte. A Antártica, por sua vez, vai colidir com a África e a Europa. Assim, uma nova forma de supercontinente emergiria. Esses movimentos ocorrem nas chamadas zonas de subducção, onde o fundo do oceano desliza por baixo das placas continentais. Portanto, se esses túneis secretos continuarem se formando e se espalhando pela costa leste das Américas, Europa e África, podem se unir novamente, formando um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo possível supercontinente é Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir desaparecer. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Nesse caso, um novo oceano surgiria para substituí-los. Imagine uma grande rachadura no solo cortando a Ásia, como um zíper sendo aberto. Essa rachadura, chamada de Pan-Asian Rift, formaria um novo oceano. Com esse novo oceano, surge um novo supercontinente, Aurica. A Austrália está se movendo para o norte, como se procurasse um lugar central no nosso planeta. O leste asiático e as Américas poderiam se unir de ambos os lados, enquanto a Europa e a África se conectariam às Américas, e assim, Aurica se formaria. Por fim, a Amazia pode surgir se algumas placas tectônicas se moverem para o norte, levando os continentes como África e Austrália junto. Nessa jornada, esses continentes se reuniriam ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, poderiam formar uma massa única. Mesmo que fiquem juntos ao redor do Polo Norte, os oceanos Atlântico e Pacífico permaneceriam abertos. Como essa grande reunião acontecerá, depende do movimento das placas tectônicas. Acreditamos que Novo Pangeia seja o cenário mais provável. Tudo isso também depende de como Pangeia se desfez e do que acontecerá com o clima, os oceanos, os animais e as plantas no novo supercontinente. Quem sabe, talvez um dia nossos descendentes olhem para um mapa mundi e vejam essa incrível jornada completa. Por enquanto, continuemos a fazer perguntas curiosas e a explorar o que os próximos 100 milhões de anos nos reservam.